Gostava então de dar as boas-vindas à Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico, na pessoa do Dr. João Pedro Pereira, que é Presidente da Direção, e da Ana Rita Mendes e Beatriz Laranjo, que fazem parte dos dirigentes da Federação. Sejam muito bem-vindos. Queria só recordar os tempos da grelha para esta audição, que tem 10 minutos no início, para a primeira intervenção, e tem 10 minutos no fim. Portanto, no total são 20 minutos. Se quiserem usar um bocadinho mais de tempo no início, ou um bocadinho menos, podemos, mas isso poderão ver, mas no total são 20 minutos. E depois cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para as perguntas que têm que fazer. Eu pedia que fossem o mais rigorosos possível em relação aos 3 minutos e, portanto, dava de imediato a palavra ao João Pedro Pereira para a sua intervenção inicial. Mais uma vez, muito bem-vindo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em seu nome agradeço esta oportunidade de estar aqui um bocadinho. Agradeço a todos os deputados aqui presentes que nos estão a dar uma oportunidade de expor algumas temáticas que para nós, não só ensino superior, mas ensino superior politécnico, são importantes que sejam discutidas. Nós vimos na perspectiva, e a FNESP representa mais de 56 associações a nível nacional, em todas as regiões do país, e para nós era importante, e vem numa sequência de reuniões que nós temos tido com vários grupos parlamentares, para pormos em cima da mesa alguns dos problemas que nós achamos que o ensino superior tem e problemas que o ensino superior politécnico precisa de ver resolvido e precisa de ver tratado. Eu, começando pela base da essência daquilo que é o ensino superior, aquilo que são os apoios sociais e aquilo que são os problemas da ação social que nós temos revisto e temos trabalhado em forma de revisão para podermos comatar aqui algumas das falhas que têm existido. Aquilo que nós propomos, e entre várias alterações ao RABES, porque o RABES é um documento que precisa de ser atualizado entre vários documentos que estão inerentes ao ensino superior, mas o RABES, que é algo que é a base daquilo que nós temos para a ação social, vários são os temas que nós temos aqui que são importantes e que gostávamos que fossem debatidos e gostávamos que fossem levados em consideração naquilo que é as propostas de cada grupo parlamentar. Uma primeira alteração que nós achávamos pertinente é que tem a ver com a atribuição automática. Hoje em dia a atribuição automática atinge só o primeiro grau do ensino secundário. Aquilo que nós queríamos fazer era expor também esta atribuição automática ao segundo grau, para podermos ter mais um conjunto de estudantes que pudessem automaticamente receber a bolsa, havendo sempre uma fiscalização posterior. Isso está inerente e não há volta a dar, mas queríamos também juntar aqui maior o número de estudantes em que automaticamente naqueles primeiros meses que são fulcrais para a manutenção do estudante no ensino superior, pudéssemos ajudar automaticamente estes mesmos estudantes. E depois há aqui 2 pontos que para nós são extremamente pertinentes. Um é o limite de elegibilidade. Podemos expor e aumentar o limite de elegibilidade para 19 IAs e não achamos, e a FNAESP e os seus associados não acham que se deva percorrer um caminho muito maior do que aquele que já está. Portanto, o limite de elegibilidade aumentar para os 19 IAs nós achamos pertinente. E depois a grande alteração que nós achamos que é inevitável ser feita, e é uma questão de justiça social, tem a ver com os rendimentos passarem dos ilíquidos para os líquidos. Portanto, nós temos essa perspectiva, nós fizemos esse acompanhamento, todas as nossas estruturas fizeram-nos chegar essa preocupação, e aí é uma questão de justiça social. Nós podemos contabilizar não os rendimentos líquidos, mas conseguimos pensar só e influenciar só com os rendimentos que realmente os familiares têm nas suas contas bancárias ao fim do mês de trabalho, e acho que isso era extremamente pertinente. Outro ponto que para nós era importante discutir e perceber um bocadinho aquilo que os grupos parlamentares pensam sobre isso, tem a ver com o acesso. Há uma preocupação muito grande naquilo que é a distribuição das vagas, naquilo que é a coesão territorial, um trabalho feito pelo nosso subsistema, muito feito pelo subsistema politécnico, que é a questão de disparar o ensino superior para as mais diversas regiões do país, seja ela no interior, seja no litoral, no norte ou no centro do país. Portanto, nós queremos que haja aqui uma equidade naquilo que é a distribuição das vagas. A medida que foi feita, percebemos que não resultou. Tirar vagas aos grandes centros metropolitanos não ajuda naquilo que é a questão da coesão territorial, não ajudou à captação de jovens para o interior do país, que para nós é importante, e há muitas instituições politécnicas que são a base das regiões que estão inseridas, principalmente no centro do país, porque sem aquelas instituições politécnicas a dificuldade ainda seria maior na fixação de jovens, na fixação de pessoas, projetos e dinheiros e até empresas. Portanto, nós queremos fazer uma redistribuição e pensar de uma vez por todas na rede do ensino superior como uma rede de ensino superior
superior, e acho que tem sido uma das grandes gralhas naquilo que tem sido os trabalhos dos últimos anos ao nível do ensino superior. E depois, isto é uma preocupação que nós temos muito grande, que em todos os temas que se fala do ensino superior, separa-se sempre aquilo que é o ensino secundário e aquilo que é o ensino superior. Não se pode pensar no ensino superior sem se pensar no ensino secundário, e nós achamos que nas mais diversas áreas, seja na ação social, seja no acompanhamento no sucesso escolar, seja no abandono escolar, nós temos que ter aqui um comportamento muito mais preventivo e muito mais virado para aquilo que é o acompanhamento do estudante no seu percurso académico, seja ele do ensino básico, secundário ou superior. Portanto, para nós era importante reforçar aqui um bocadinho aquilo que é a informação e a desinformação que existe por parte dos estudantes do ensino secundário. Muitas das vezes leva a essa desinformação ao abandono escolar ou até ao insucesso académico, que é uma dos dois temas que nós muito trabalhamos, e para nós seria extremamente importante fazer mesmo isso. E depois deixar aqui a nota e também pensar um bocadinho aquilo que é o acesso ao regime pós-laboral, que muitas das vezes tem sido uma segunda via de entrada no ensino superior, e deixando de parte aqueles que são os vocacionados para esse acesso, que é o trabalhador estudante, que é aquele que precisa e quer ter um acompanhamento ao longo da vida, uma formação ao longo da vida, que tem sido o que nos últimos tempos mais se tem apelado aos nossos portugueses, que é uma formação ao longo da vida, e até fundos europeus que vêm é muito para isso. O Impulso Jovem e o Impulso Adulto é a criação de uma formação, de formações, para que os nossos jovens, e não só os nossos adultos e jovens adultos, possam se formar e continuar a formar continuamente, e isso seria importante. Depois, os meus dois últimos temas, a questão do financiamento do ensino superior está mais que inerente aos problemas de hoje em dia do ensino superior. Sabemos que as instituições politécnicas, e não só, estão subfinanciadas, sabemos que a forma não funciona. Agora, virando um bocadinho aquilo que é o subsistema politécnico, sabemos que o fator histórico irá sempre prejudicar aquilo que é o trabalho do subsistema politécnico, tem sempre menos anos que o subsistema universitário, e aqui não vai com o objetivo de tirar a uns para dar aos outros, mas sim revermos os critérios que são influenciadores dessa fórmula, percebemos os critérios de qualidade que estão inerentes a essa fórmula, percebemos o impacto que as próprias instituições têm nas regiões, percebemos o principal impacto na empregabilidade que estas instituições têm nas suas regiões. Portanto, definirmos aqui um conjunto de critérios que possa redistribuir o peso do fator histórico por outros fatores que para nós são extremamente importantes e são precisos olhar, e o critério de qualidade, principalmente na evolução que o subsistema politécnico teve. Eu posso dar vários exemplos. Há instituições politécnicas que em 10 anos já têm mais 7.000 ou 8.000 estudantes do que tinham há 10 anos atrás, e recebem exatamente o mesmo financiamento, e têm um impacto extremamente grande naquilo que são as regiões e aquilo que é potenciar as regiões nas mais diversas áreas. E depois a questão da propina. Vimos, e muito bem, que o valor da propina foi congelado. Para nós já foi uma conquista para o ensino superior, mas acho que seria importante nós revemos a lei de bases de financiamento do ensino superior. Seria importante pensarmos a longo prazo aquilo que é o valor cobrado para cada estudante pelo valor da propina. E depois, por último, e isto vai muito daquilo que é a ligação das empresas ao ensino superior, nós acharíamos benéfico criar um benefício fiscal, ou um regime de benefício fiscal àquelas instituições que incentivam os seus trabalhadores a ir para o ensino superior e pagam as propinas aos seus trabalhadores para ir para o ensino superior, aumentando a qualidade e a qualificação dos seus trabalhadores naquilo que é os seus quadros formativos. E depois, por último, e deixei por último porque é o tema mais quente e mais importante para o subsistema politécnico, que é a questão do grau de doutores, e entregar aquilo que é um objetivo, e já é algo que foi conquistado por várias instituições, que é podermos levar os doutoramentos, levar a investigação às várias regiões do país, mas podermos sim outorgar o grau de doutor e podermos validar esse trabalho que muitas instituições politécnicas já o fazem, mas que no fim não podem certificar os seus estudantes e aqueles que tiveram diariamente com eles durante vários dias. Portanto, para nós era importante perceber aquilo que é a iniciativa dos cidadãos, perceber como é que está e a perspectiva até daquilo que é os doutoramentos nos politécnicos. Nós sabemos perfeitamente, e nós temos noção, que os doutoramentos são algo que está completamente inerente a uma diferenciação entre os dois subsistemas. Estamos a falar dos doutoramentos no universitário. Quando se passa para os doutoramentos no politécnico, estamos a falar de doutoramentos profissionalizantes, doutoramentos nas empresas, nos seios das empresas, virados para aquilo que é a resolução de problemas práticos das empresas e conseguirmos atingir as metas que são propostas pela União Europeia naquilo que é a investigação portuguesa, e certamente só conseguiremos se nós
subsistema politécnico podermos estar de braço dado com essa investigação. E depois não esquecendo mais uma vez aquilo que é a investigação e aquilo que é a coesão territorial e aquilo que é o sentido de oportunidade de fixação de pessoas, de projetos, de oportunidades, de dinheiros, daquilo que podemos fazer e daquilo que podemos influenciar as mais diversas regiões. Portanto, muito por alto, Sr. Presidente, agradeço-lhe mais uma vez esta oportunidade. Deixo aqui os vários pontos que para nós seria importante perceber a perspectiva dos grupos parlamentares, a perspectiva dos deputados e problemas que certamente influenciarão o futuro do ensino superior. Muito obrigado, João Pedro Pereira. Também agradeço pela forma sintética que apresentou todas as suas questões. Passamos agora às intervenções dos vários grupos parlamentares. Tenho em primeiro lugar o deputado Eduardo Alves, do Partido Socialista, que fará a sua intervenção. 3 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Presidente da FNAESP e também as dirigentes que o acompanham, dizendo-vos que o Grupo Parlamentar do PS também encara esta proximidade e este diálogo com as vossas preocupações, as vossas ambições e os vossos anseios, ou seja, o vosso e do movimento associativo estudantil, como um importante contributo que também nos dão aqui para construirmos todos um ensino superior mais forte. E por isso também reitero aqui a nossa disponibilidade para termos um diálogo aberto, construtivo e substantivo sobre este e outros temas. Dizendo-vos que o Governo tem assumido nos últimos anos, como uma das suas principais prioridades políticas, a democratização do acesso ao ensino superior, valorizando as instituições, valorizando também o movimento associativo estudantil. Estou-me a recordar, por exemplo, da revisão da lei do associativismo jovem, mas também procurando reduzir os custos de frequência no sistema e procurando também reforçar o papel da ação social. Esta ambição também se acabou por ir traduzindo em importantes conquistas, como a redução progressiva da propina, e a propina será congelada neste Orçamento de Estado para 2022 também por proposta do Grupo Parlamentar do PS, e também máximos históricos de entradas de alunos no ensino superior. E para o alargamento desta base social, eu acho que todos também reconhecemos o importante papel de todo o sistema, dos CETESPs, das bolsas mais superior e, sobretudo, da ação social, com mais bolsas e mais alunos beneficiados. O próprio Orçamento de Estado para 2022 vem aumentar a globalidade das verbas para a ação social, mas, sobretudo, também triplicar o valor potencial que podemos atribuir nos mestrados, e também criar um novo apoio social, ou uma nova variável que pode ser importante, que é o complemento de deslocação para os estudantes que estudam fora do seu agregado. Mas vem também, sobretudo, consolidar algumas alterações que fomos fazendo durante o tempo, como, por exemplo, ao nível do processo das bolsas de estudo, com a renovação automática. Não obstante o PS também reconhecer que este é sempre um caminho inacabado, e que por isso também são valiosos e importantes as vossas reflexões e os vossos contributos que nos deixam aqui hoje. Ao nível do financiamento, a aposta estratégica no ensino superior só pode ser mesmo feita se for feita com também muita mobilização de meios. E o país, no seu processo de recuperação após a pandemia, não se esqueceu do ensino superior, integrando, por exemplo, o financiamento do alojamento estudantil ao nível do Plano de Recuperação e Resiliência. A dotação tem crescido progressivamente ao longo dos vários anos e, para além disso, também é refletido em outros momentos, como, por exemplo, e falaram muito bem do assunto do impulso jovem das áreas STEAM. E o próprio Governo já assumiu, ainda há pouco tempo, que é preciso fazermos um debate alargado sobre o modelo de financiamento do ensino superior. Nesse debate é preciso termos os vários atores do ensino superior, incluindo a FNAESP, e que é preciso termos soluções que possam sendo maturadas nos próximos anos. Corolário dessa valorização também que se tem feito do ensino politécnico é também, e mesmo para terminar, Sr. Presidente, a forma como se legislou no sentido de poder atribuir doutoramentos às instituições politécnicas. O Grupo Parlamentar do PS tem acompanhado com atenção esse processo e, sabendo que estará iminente também a sua discussão em plenário nos próximos dias e semanas, também terá a oportunidade daí fazer oportunamente a sua intervenção. E, por fim, agradecer a vossa disponibilidade e, sobretudo, os vossos contributos, que muito enriquecem também a nossa e a vossa discussão. Muito
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava de imediato a palavra ao deputado Hugo Carvalho, do PSD. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e um cumprimento à FNAESP com saudades de quem também já se sentou desse lado e que sabe que aqui a minha função é voltar-vos a motivar a aprofundarem os vossos argumentos e, portanto, fazer aqui alguns comentários também ao que nos trouxeram, mas, sobretudo, motivar-vos a explicarem mais do que vos preocupa. Desde logo, e começaram por aí, pelo Regulamento de Atribuição de Bolsas, há sempre duas ou mais posições, na academia é assim mesmo. Há quem diga que a atribuição automática das bolsas que seria o fim dos serviços, tanto do lado dos estudantes como do lado dos serviços, enfim, é um debate ongoing, como costumamos dizer. Eu dava-vos já essa oportunidade, ou seja, de, tratando as bolsas como uma atribuição automática, de, no fundo, dizer que os estudantes passam a ser números e não tratados de pessoas para pessoas e, portanto, da utilidade dos serviços se perder um bocadinho no longo prazo. Eu gostava de saber a vossa opinião sobre isso e também se neste debate que têm tido e que sei que também esteve em cima da mesa do ENDA, mais recente, que é o debate entre fazer a consideração do rendimento líquido ou ilíquido dos agregados familiares, que casos práticos têm que nos possam também partilhar sobre estudantes que ficam de fora ou que ficam mais perto ou mais longe da Bolsa por esta razão. No acesso ao ensino superior, eu recordo-me disto, aliás, todos nos recordamos destes debates serem também eles antigos. A nossa posição sempre foi de que o regime de acesso ao ensino superior serve para colocar estudantes dentro do ensino superior e não de fora, portanto, as vagas são para preencher e bem sabemos que em muitos sítios, e como referiu o Presidente da FNAESP, em muitos sítios do interior as vagas às vezes ficam por preencher, mas estão lá. E, portanto, é importante nós considerarmos mais formas. Houve um trabalho feito até recentemente também pelo Governo do Partido Socialista, recordo-me há 2, 3 anos, se não me falha a memória, sobre o que se pode fazer para melhorar o acesso ao ensino superior, algo com que o PS está também completamente comprometido e, no fundo, deixar-vos este comentário de que medidas 2, 3 é que consideram que se podiam fazer imediato para facilitar o acesso ao ensino superior a quem dele fica de fora. O debate sobre a rede também vem a talho de foice. Aqui gostei muito da vossa preocupação com o trabalhador estudante. Eu lembro-me de descobrir, já quase no final de curso, na minha Universidade do Porto, os dirigentes associativos tinham direito a uma época especial de exames, os trabalhadores estudantes não tinham. E eu descobri isto quase no fim do meu curso e, portanto, mais uma vez vos coloco esta questão, se há casos destes práticos, porque às vezes até o próprio estudante na sua instituição de ensino não dá conta destas coisas e é importante que nós demos conta aqui, que demos visibilidade a esses casos aqui. O financiamento, nós acho que vamos todos alinhar-nos em que é algo que temos de debater, há uma maioria absoluta do Partido Socialista, mas isto convoca todos os partidos e eu tenho a certeza que vamos ter a serenidade para o fazer com sucesso, porque há de facto uma injustiça, há uma que também vem, agora nas reflexões que o ENDA fez, eu gostava de vos motivar também a partilharem um bocadinho mais connosco o que é que se avançou mais em medidas práticas do que fariam os estudantes quanto ao financiamento. Gostei de ouvir a ideia do benefício fiscal às empresas que possam colocar trabalhadores a estudar e, por fim, num dos temas quentes, que é o doutoramento dos politécnicos, transmitir-vos que a nossa posição continua a ser a de que quem tem qualidade para dar doutoramentos deve dar doutoramentos. O Ministro Manuel Leitor até fez a alteração à lei que respeita à outorga do cargo, portanto, do doutoramento. Portanto, poder conferir o grau já é possível. Nós precisamos fazer um trabalho parlamentar aqui, de lei de bases e outros, que temos que nos alinhar em fazer, mas que me parece que vai ser um trabalho também com sucesso para o lado dos politécnicos, porque, pelo que percebo, quem tem qualidade para os ministrar irá poder fazê-lo e, portanto, tenho, enfim, agradecer-vos, porque já estou fora do meu limite de tempo, e agradecer também ao Sr. Presidente pela tolerância e votos de bom trabalho. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria a palavra ao deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega. Obrigado, Sr. Presidente. Mais deputados, cumprimento os representantes da Federação Nacional de Associações do Ensino Superior Politécnico. Eu gostaria de deixar desde já claro que o Chega tem uma posição de princípio muito favorável ao ensino politécnico. Mas gostaria de pedir um pequeno trabalho de casa nas questões que referiram, por exemplo, sobre as bolsas, sobre as vagas e outros aspectos, se nos poderiam fazer chegar um documento escrito com essa fundamentação.
Portanto, eu não consegui apanhar tudo o que disse e era para nós fundamental. E não tendo tempo para tudo, eu gostaria de tocar na questão do grau de doutor que referiu no fim. Para dizer que estamos de acordo com essa posição, até porque Portugal anda desde o século XVIII a querer combater uma tradição de ensino livresco. E até hoje isso não foi ultrapassado. E não só a tradição de ensino intelectual, histórico, filosófico, está cada vez mais contaminada por aspectos políticos e ideológicos que também têm que ser resolvidos. Precisamente porque, a nível do conhecimento, o ensino politécnico trouxe uma novidade importante, que é a componente empírica, prática, ligada às empresas, ligada ao cotidiano. Isto é profundamente inovador em Portugal, a nível do próprio conhecimento. E como nós sabemos, o conhecimento é sempre um princípio entre o abstrato e o concreto. Depois tem uma coisa pelo meio chamada a metodologia. E parece-nos que este é o momento certo para promover o ensino politécnico em coordenação com o ensino universitário. Mas eu gostaria de deixar uma última nota, que é esta. Ouvir a vossa opinião sobre a questão da autonomia do ensino superior. Porque há aspectos onde a classe política deve interferir o mínimo, ou se calhar até não interferir. No documento que enviaram, há questões que colocam como a formação, os currículos, que são da autonomia do próprio ensino superior. Portanto, aspectos que gostaria que explicassem, não é? Em que é limitada ou em que é que falha a própria autonomia das instituições do ensino superior. Portanto, a questão era nesse sentido, e agradecer esta ótima troca de argumentos com a Associação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, deputados. Muito obrigada à Federação por aqui estar, pela vossa exposição e pelo importante papel que desempenham, nomeadamente também é um contributo para a valorização do ensino politécnico, que é extremamente importante. A Iniciativa Liberal deste programa, Intervenções, é um ensino que valoriza muitíssimo e, portanto, muito nos apraz estarmos nesta reunião. Afirmar o ensino superior em Portugal é um caminho que nós temos que continuar a percorrer nas suas mais diversas multiplicidades. Nós continuamos a estar atrás de alguns indicadores, mas, sobretudo, é importante nós continuarmos a lutar por toda a literacia, a todos os níveis, e por toda a diversidade na formação. Acho aqui um número interessante e querendo-me focar mais nas perguntas para vos fazer do que estar em muitas dissertações. Segundo os dados da DGES no ano passado, o número de inscritos no ensino politécnico cresceu mais de 5% face ao ano anterior, portanto face a 2020, representando 37% do total dos inscritos, enquanto o ensino universitário registrou um aumento de 3%. Portanto, eu acho isto interessante do ponto de vista de dinamismo. Nós temos dado bastante relevância a alguns temas que mencionou. A Iniciativa Liberal reuniu há pouco tempo com o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. O tema das bolsas foi tema de nossa atenção e aprovação, nomeadamente em sede de Orçamento de Estado, de melhoria na atribuição do Estatuto Bolseiro. Há, no entanto, um grande caminho a percorrer e há algumas perguntas concretas que eu gostaria do vosso feedback. Por um lado, mostraram preocupação em relação aos critérios de acesso e em relação ao tema do acesso no ensino superior. Eu gostaria de saber em concreto se na revisão do processo ao acesso ao ensino superior se consideram interessantes outros critérios de acesso, portanto, do ponto de vista de seleção, experiência, análise de perfil, entrevistas, portanto, mesmo do ponto de vista da seleção dos alunos. Gostaria de saber a vossa impressão em relação à boa adequação do ensino superior ao mercado de trabalho e, neste momento, em relação ao mercado de trabalho, sobre a informação dada aos alunos sobre oportunidades e necessidades de trabalho também e, em concreto, sobre indicadores de empregabilidade. Na informação, eu considero que é uma informação do ponto de vista de transparência, de uma decisão mais informada, no momento da escolha de um curso, é um tema relevante e se consideram que a informação é suficiente, é trabalhável, melhorável.
E, por fim, aliás, por fim não, 2 pontos mais. Achei especialmente interessante ter falado da questão da informação e da desinformação. Se acha que continua a existir um estigma ou desinformação em relação ao ensino politécnico, ao ensino profissional em geral e ao ensino politécnico em particular. E, por fim, o que consideram sobre a mudança de designação de Instituto Politécnico ou de instituições de ensino superior politécnico para Universidade Politécnica. Em concreto, se é uma falsa questão do ponto de vista que é apenas uma nomenclatura com pouco impacto prático para os alunos, ou se, por outro lado, se é algo importante do ponto de vista da competitividade, nomeadamente internacional. Gostava de ouvir em concreto em relação a este ponto. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Eu passava de imediato a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP, para a sua intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria também, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar a FNAESP, de agradecer, além da intervenção inicial e das preocupações que colocaram, também, no fundo, o conjunto das reivindicações que aqui trouxeram, que são reivindicações de estudantes do ensino superior politécnico e que, por isso mesmo, também conhecem no seu dia-a-dia um conjunto de dificuldades e de problemas que enfrentam nas instituições que frequentam e que sabem bem também, muitas vezes, as dificuldades e os sacrifícios que têm que fazer para continuar a frequentar o ensino superior e para ter também acesso a esse grau de ensino, sendo que, não podemos aqui deixar de o dizer, a nossa Constituição prevê o acesso a todos os graus de ensino e isso, supostamente, deve garantir que todo e qualquer jovem que assim o queira deve aceder, inclusive, aos mais elevados graus de ensino, no ensino superior e, no caso, também no ensino politécnico. Da parte do PCP, nós não acompanhamos, digamos assim, ideias que muitas vezes se difundem de uma desvalorização do ensino politécnico de todo. Nós defendemos efetivamente um caráter unitário do ensino superior, com missões diferenciadas, mas uma valorização significativa também das próprias instituições do ensino superior politécnico, com toda a importância que têm, tanto no contributo que dão na aquisição de conhecimentos, do desenvolvimento da emancipação individual e coletiva também do nosso país, mas também pela implementação regional que têm e pela ligação também às regiões que têm, nas quais se situam. E, naturalmente, que esse caráter unitário do ensino superior público, com a valorização de ambas as dimensões e também do politécnico, exige, e temos apresentado propostas para isso, o reforço de financiamento. Vocês abordaram aqui uma realidade de um subfinanciamento que é crónico, diria eu, no ensino superior, que se arrasta há décadas, e que naturalmente tem que ter uma inversão, digamos assim, na sua realidade, sob pena de uma desvalorização significativa do ensino superior e de um afunilar, pese embora nós tenhamos hoje mais estudantes no ensino superior e no ensino superior politécnico, se não forem tomadas um conjunto de medidas, podemos entrar numa realidade de afunilar desta mesma frequência, porque colocamos no fundo os estudantes a pagarem o seu próprio ensino e a aquisição também desse grau superior. Achamos por isso que este deve ser um investimento nacional e não um estudante a pagar aquela que é a sua formação. Defendemos por isso o fim das propinas, apresentamos também propostas para isso, o reforço naturalmente do financiamento para as instituições do ensino superior público e o reforço também no âmbito da própria ação social escolar. Não só nas bolsas e acompanhando também um conjunto de questões que aqui colocaram, mas não só um reforço nas condições de acesso, nos valores, na celeridade da sua atribuição, quer dizer, se o início do ano letivo se dá em setembro ou outubro, não é em janeiro, fevereiro ou março que a bolsa tem que chegar às mãos dos estudantes, é naturalmente quando o ano letivo inicia, quando ela é necessária. Mas também, de um ponto de vista das próprias questões do alojamento, eu penso que não abordaram isso na intervenção inicial. Se quiserem também dar uma opinião do conhecimento que tenho das dificuldades, mesmo para terminar, em relação ao alojamento, era também para nós importante que o fizessem. E mesmo para terminar, sobre o grau de doutor, dizer que da parte do PCP nós temos uma iniciativa legislativa concreta para conferir exatamente a possibilidade da atribuição do grau de doutor por parte dos politécnicos e por isso essa é também uma preocupação, uma reivindicação que colocaram que acompanhamos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Passo a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada. Queria saudar os representantes dos estudantes do ensino politécnico. As várias questões que aqui colocam têm sido ao longo do tempo alvo de debate com o Bloco de Esquerda e também de propostas do Bloco de Esquerda. Nós não temos dúvidas em relação à necessidade de valorização do ensino politécnico e de combater a discriminação que o ensino politécnico sofreu ao longo do tempo e também da evolução histórica que o ensino superior tem vindo a sofrer e, portanto, das várias adaptações até de nomenclatura que existiram ao longo do tempo e que certamente continuarão a existir e que depois acaba por resultar naquilo que para nós não faz sentido, que é a impossibilidade de o ensino politécnico conferir o grau de doutor. Como já ficou muito claro, os institutos politécnicos têm condições para o fazer, cumprem os critérios para o fazer, não há uma razão que não a do preconceito para que não o possam fazer. E nós temos um projeto também sobre esta matéria, que aliás acompanha a iniciativa legislativa de cidadãos. É esse o formato, não é? É, a iniciativa legislativa de cidadãos sobre a mesma matéria. Sobre a relação entre a ação social escolar e propinas, nós temos uma visão que eu espero que seja partilhada, mas que se relaciona com a questão do financiamento do ensino superior, não é? O subfinanciamento crónico do ensino superior deixa-o cada vez mais dependente das propinas, o que torna a questão da ação social escolar cada vez mais preocupante por uma razão que está na origem, que é o subfinanciamento do ensino superior. E se isto é visível nos primeiros ciclos do ensino superior, depois na questão do acesso aos mestrados e dos doutoramentos, a massificação, digamos assim, da necessidade de conhecimento e de formação cada vez mais especializada não corresponde à democratização do acesso, pelo contrário, muitas das faculdades acabam por tentar compensar com o preço dos mestrados e o preço das graduações pós-licenciatura, pós-primeiro ciclo, compensar com esses preços o subfinanciamento que têm à partida, não resolvendo também a questão das propinas. E é por isso que nós entendemos, e continuaremos a defender, que o ensino superior não deve ter propinas. O acesso ao ensino superior público deve ser entendido num princípio geral de educação gratuita, de educação pública, de redistribuição da riqueza, de igualdade, de condições de desenvolvimento económico e social do país, de progresso e por aí afora. Esse foi o entendimento já expresso por alguns membros, inclusive do Governo, recordo-me de Alexandra Leitão, à época Maria Lourdes Rodrigues, já enquanto reitora do ISCTE, Pedro Nuno Santos, Miguel Cabrita, que era na altura secretário de Estado, e continua a ser o nosso entendimento. Foi aquilo que eu defendi enquanto estudante, enquanto representante dos estudantes, acho que em geral é a posição que os representantes dos estudantes têm e que esperamos que não desistam dela, porque é uma luta importante. E, portanto, nestas várias questões, nós acompanharemos as vossas pretensões, como fizemos, aliás, até agora. Muito obrigado, Sra. Deputada. São muitas as questões. São algumas, não sei se vai conseguir em 10 minutos, mas depois, se nos quiser fazer chegar informação adicional, será muito bem-vinda e a gente poderá distribuir pelos vários grupos parlamentares. Tem a palavra. Deixa já começar por aí. Nós até trouxemos as nossas últimas posições aprovadas em emenda, até estão aqui depois para no fim cada grupo poder pegar nelas e ter também o resto da informação. Eu fiz também só uma apresentação sucinta, porque gostamos de ser respeitadores do tempo que nos dão e aproveitar o tempo que nos dão para ser produtivo. Começando aqui com algumas questões que realmente foram feitas e começando ali pelo grupo parlamentar do PSD, aquilo que tem a ver com os rendimentos líquidos, nós fizemos a conta e se o limite de agilidade realmente passar para os 19 IAs com o aumento do IAS, nós fizemos a conta e as familiares que recebem de 1.000 até 1.500 euros, com toda a diferença que é e a contabilidade que é na atribuição de bolsa, começa-se a poder receber bolsa e estar dentro do limite de agilidade. Portanto, nós queremos aumentar aquilo que é a justiça social naquilo que nós respeitamos, porque nós achamos que algo que deve contabilizar deve ser algo que
que realmente é contável, é aquilo que nós temos em mão e aquilo que influencia a vida de um agregado familiar quando recebem 1.000 euros e líquidos e acabam por não chegar a 1.000 euros à conta. Não achamos justo que realmente sejam os 1.000 euros que influenciem esta família de poder ter acesso a um apoio social e poder estar no ensino superior e ter apoio nesse sentido. E aquilo que nós achamos é mesmo por aí, portanto, dar uma justiça social àquilo que é a contabilidade na fórmula da atribuição da Bolsa, entre vários outros fatores que temos descritos também na própria moção. Falamos também nos rendimentos prediais, falamos também naquilo que são os agregados monoparentais, portanto, todos os temas que para nós são pertinentes que sejam discutidos, e nós achamos que é muito por aí que nós falamos na questão dos rendimentos líquidos, porque realmente os rendimentos líquidos é o que realmente a família tem para fazer a gestão mensal da vida, poder dar acesso aos seus filhos e aos seus familiares a uma vida melhor, porque é aquilo que nós perspectivamos do ensino superior, é que ele nos dê acesso a uma vida melhor e, portanto, vai muito por aí. Realmente, e quando se fala das medidas para o acesso ao ensino superior, daquilo que é a rede do ensino superior, e dando aqui quase um mote geral daquilo que foi as questões sobre essa questão, aquilo que quando nós falamos do ensino superior e que fica inerente às nossas preocupações, nunca foi querer tirar àquilo que é o ensino universitário. Nós queremos é perspectivar uma igualdade entre os dois subsistemas e podermos mostrar que realmente ser politécnico ou ser universitário é ser ensino superior e é poder ter uma vivência melhor e ter uma formação académica que perspectiva um futuro melhor. E aquilo que é o acesso, nós achamos mais correto criar condições e não criar vagas. Portanto, nós temos que perspectivar a rede do ensino superior como uma oportunidade de ligar as regiões, ligar aquilo que é a oferta formativa, ligar aquilo que é a oferta da empregabilidade, ligar as empresas, e é muito trabalho, por exemplo, que os CETESPs têm criado com as instituições, que é os CETESPs estarem adaptados para aquilo que é a oferta de empregabilidade nas várias diversas regiões. Porque não levar essa perspectiva dos CETESPs para as licenciaturas também e olhar para aquilo que é a rede do ensino superior e a oferta formativa, o acesso ao ensino superior como um todo e integrado naquilo que é a perspectiva politécnica, que é a ligação empresarial e a empresa com a instituição. Portanto, é a nossa perspectiva relativamente a este ponto do acesso. Várias medidas devem e deveriam ser discutidas, mas nós olhamos como um todo porque acho que, e nós temos nos apercebido disso, que há muita disparidade naquilo que é a oferta formativa, há muitos cursos exatamente iguais na mesma região, até muitas vezes nos dois subsistemas de ensino. Sabemos que há cursos que até são provenientes do ensino superior politécnico e que estão no universitário, e há outros que estão no politécnico que são do subsistema contrário. Portanto, acho que se tem que repensar aqui um bocadinho a rede, tem que se olhar para as empresas e para aquilo que é a oferta da empregabilidade e começar a direcioná-las também um bocadinho para isso. Não digo a 100%, porque há cursos inerentes às próprias universidades, aos próprios politécnicos, já é normal acontecer naquela região, e adaptarmos um bocadinho aquilo que é a oferta formativa na perspectiva de dar alguma continuidade àquilo que é o objetivo do ensino superior, é nós podemos ingressar no mercado de trabalho e continuamente irmos evoluindo no mesmo. Portanto, relativamente ao acesso a isso e depois, pegando aqui na desinformação e informação que eu falei, acho que sim, a FNAESP perspectiva e tem noção que há uma desinformação muito grande daquilo que é os estudantes do ensino secundário, muita por culpa também das próprias instituições e da não perspectiva de informar realmente aquilo que é a oferta formativa, de informar o que é que realmente é a oportunidade. Eu acho que os próprios municípios também têm aqui um trabalho importante de uma ligação maior às próprias instituições, que acho que também tem, e nós perspectivamos isso, que tem falhado um bocado, que é a ligação entre os municípios e as próprias instituições. Há várias instituições que funcionam e quando funciona percebemos o impacto que as próprias instituições têm no país e na região. Quando não funciona, vemos aqui um decréscimo de qualidade de ensino e de oportunidades para os próprios estudantes que vão fazer parte dessa região. E aí, pegando nisso, a questão do alojamento é um problema. Acho que a FNAESP até já discutiu com os próprios associados que nós deixámos passar há 2 anos, que teria sido uma oportunidade boa de programar aquilo que era a nossa perspectiva para o alojamento. Sabemos e temos noção disso, porque também foi uma medida proposta por nós, que o PRR vai influenciar e muito e bem aquilo que é a construção de residências estudantis, aquilo que é a construção de espaços para os estudantes poderem se alojar a preços mais sociais e aquilo que é o mercado privado cada vez é maior e o próprio rendimento que as famílias cada vez cresce mais e não terem a oportunidade de alojamento leva a que muitas regiões não consigam captar os estudantes. E eu tenho exatamente um exemplo prático. O Politécnico de Tomar, o Sr. Presidente do Politécnico de Tomar uma vez disse-me que perdeu 60 estudantes no início do ano porque não tinha alojamento para esses 60 estudantes.
Quando falamos de um Politécnico que tem 2.000 estudantes e entram cerca de 400 ou 500 estudantes para de 60, estamos a falar de um bolo grande que influencia a vida não só de Tomar, não só do Politécnico de Tomar, mas também de toda uma região ali em volta e da oportunidade que estamos a tirar a Tomar de receber talento que nós queremos muitas vezes reter. E acho que isto é importante nós olharmos como um todo. E aquilo que são as medidas que fazemos para o ensino superior têm que estar mais entrosadas, têm que estar mais ligadas, têm que ser mais repensadas, e a valorização do ensino superior politécnico vai muito por aí. Aquilo que tem a ver com a iniciativa dos cidadãos e aquilo que tem a ver com a nomenclatura vai inerente ao próximo passo que o ensino superior tem que dar, que é a internacionalização e a nossa capacidade de estar envolvido nas redes das universidades europeias, naquilo que é o cidadão europeu que nós tanto falamos hoje em dia. Nós perspectivamos algo que é importante, a iniciativa tem 2 pontos completamente diferenciados, que é a nomenclatura, outra a questão dos doutoramentos. Dos doutoramentos estamos completamente alinhados porque é uma oportunidade que nós queremos ter e não achamos correto nem justo sermos os preparadores depois para outros poderem passar o papel, e acho que é correto, e aquilo que nós queremos atingir é o grau de doutor ser e poder ser dado pelaquilo que é a instituição politécnica. A nomenclatura é um tema que já gera mais a discussão entre as várias instituições, já gera mais entre as várias associações de estudantes. Várias associações de estudantes são a favor, várias associações de estudantes são contra, mas a perspectiva da internacionalização é importante e a nomenclatura pode ajudar nisso. O fator histórico e muitas vezes social daquilo que é quando nós falamos com alguém e diz que o seu filho anda na universidade e está inscrito num politécnico, é normal, mas também nós temos a perspectiva que isso tem mudado ao longo dos tempos e tem mudado ao longo dos próprios anos, porque também há aqui uma valorização, um impacto cada vez maior das instituições politécnicas em regiões que, se não fossem elas, não existia ensino superior. Portanto, nós achamos que pode ser uma ajuda a nível internacional, a nível interno é uma discussão que se tem que ter, mas a perspectiva que nós temos é que o caminho que está a ser feito não influenciará aquilo que é a nomenclatura ou não dentro do país, porque sabemos que o trabalho que está a ser feito pelas instituições politécnicas tem sido uma valorização própria e aquilo, o impacto cada vez maior que as próprias instituições têm, que as próprias associações de estudantes têm, que os próprios professores e docentes de carreira que estão envolvidos com a instituição politécnica, os próprios CETESPs, que estão cada vez a levar mais formação àquele grupo de estudantes do ensino profissional que muitas vezes existia e ingressava no mercado de trabalho já. Portanto, essa perspectiva automaticamente sozinha vai-se fazendo, mas nós achamos importante ter essa discussão e, internacionalmente, sabemos que é importante muitas das vezes e facilitará no sentido de não explicarmos ou não temos que explicar o que é um instituto politécnico quando vamos para fora nas nossas perspectivas de captação de estudantes internacionais, que isso também é outro tema que é extremamente importante. A nível da atribuição automática, que também foi outra questão que foi falada, nós, e vai na perspectiva não de tirar trabalho, entre aspas, àquilo que é o Serviço de Ação Social, aos técnicos de Ação Social, vai na perspectiva sim de conseguirmos, naqueles primeiros meses são fulcrais para o ensino superior, para a manutenção do ensino superior, podemos ajudar automaticamente mais alguns estudantes que por pouco já estariam a ser ajudados automaticamente. Portanto, vai nesse sentido, não é tirar aqui um trabalho aos técnicos de ação social, mas sim poupar-lhes algum impacto direto naquilo que é as primeiras semanas da avaliação das bolsas e que nós queremos, não é facilitar, que facilitar é uma palavra difícil e cara de se dizer, mas ajudar a que o processo seja mais célebre e podermos aumentar o bolo de estudantes que, pelo menos durante aqueles primeiros meses, possam ter o apoio social e possam, durante aqueles primeiros meses, adaptar-se à realidade do ensino superior e poder-se manter com aquilo que é a Bolsa de Ação Social atribuída automaticamente, com uma revisão posterior, que é obrigatória, e nós defendemos exatamente isso. Relativamente ao alojamento, e é aquilo que eu disse, o PRR irá ajudar e muito a um grave problema que nós temos, que é os preços de arrendamentos, os preços das rendas que são praticados nos estudantes. Sabemos que o apoio que é dado na ação social influenciou também muito aquilo que é o aumento do mercado privado e na oferta de alojamento e naquilo que é o valor. Portanto, a perspectiva que nós temos é que isto vá influenciar e muito a oferta formativa de alojamento e que outro problema que deixo também e que também estará descrito aqui, a questão da rede de transportes tem que ser pensada e a rede de transportes influencia muito aquilo que é o ensino superior e influencia muito até aquilo que é o acesso ao ensino superior e que tem criado muitos problemas naquilo que é a captação de jovens e naquilo que é o acesso ao ensino superior. Acho que tentei
responder a todos. Peço desculpa se não respondi a alguma questão que me tenha passado, mas também a FNAES está disponível para qualquer questão e temos também aqui os nossos documentos para complementar um bocadinho aquilo que foram os nossos temas. Muito obrigado, João Pedro Pereira, e também a Ana Rita Mendes e Beatriz Laranjo, que estão aqui connosco hoje. Agradeço a vossa presença aqui. Como disseram, podem distribuir também alguma da documentação que trouxeram. Se tiverem mais informação que gostavam de partilhar connosco, também podem mandar para a Comissão, será distribuído por todos os grupos parlamentares. E, finalmente, muito obrigado por terem vindo cá hoje. Até uma próxima. Eu pedia 5 minutos de intervalo só, para depois começarmos com o resto da nossa agenda.